Assim também a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como pequeno fogo incendeia floresta imensa. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Tiago dedicou um bom trecho da sua epístola para nos falar acerca do uso da língua, da linguagem, da faculdade da fala. E utilizou-se ele de vários exemplos para mostrar o grande potencial dessa faculdade por nós tantas vezes negligenciada, não cultivada da maneira como deveríamos. Ele vai falar, por exemplo, que é a língua, esse pequenino membro do nosso corpo, mas que pode se jactar, isto é, que pode se considerar aí como autora de uma grande quantidade de feitos ou realizações, para o bem como para o mal. Por isso ele vai comparar também o uso da língua com uma pequena faísca que, quando utilizada para o mal, essa língua, a linguagem, acaba por incendiar florestas inteiras. Então, uma pequenina palavra, algumas pequeninas frases que muitas vezes são capazes de destruir uma família, de destruir ou de levar à ruína toda uma sociedade, uma comunidade, porque as orienta no sentido das ilusões, no sentido dos desatinos. Vai comparar ele também, a língua, ao leme de uma grande embarcação, que, embora sendo muito menor do que a embarcação, define o seu rumo, define a sua direção, podendo conduzi-la ao vasto mar de novos horizontes, como também podendo conduzi-la aos rochedos onde se destruirá. Então o leme pequenino define, traça o rumo, a orientação e, portanto, as consequências ali mais adiante dessa escolha para uma embarcação inteira. Assim também a nossa língua. Embora muitas vezes não cultivada no sentido de aplicar-se ao bem, aplicar-se à luz, ela tem em si um enorme potencial, que no transcurso do tempo vai se desdobrando na colheita daquilo que nós sememos. Se, através da língua, manifestando ou materializando os nossos pensamentos no mundo, nós lançamos no solo da vida as sementes do bem, da paz, da luz, haveremos de colher na nossa jornada o bem, a paz e a luz. Mas se, por outro lado, lançamos no solo da vida, através da nossa língua, os pensamentos de desequilíbrio, de rebeldia, de ilusão, de maledicência, de calúnia, haveremos de colher ao longo da vida a sombra que semeamos. Então é preciso que a gente pense melhor como temos utilizado essa nossa faculdade, especialmente no mundo de hoje, tão conectado, em que aquilo que falamos acaba muitas vezes por alcançar quase que todos os continentes, influenciando a muitas vidas. Qual tem sido a influência que nós temos gerado através da nossa língua? Tem ela orientado aqueles que nos ouvem no sentido da luz, da liberdade real, do cumprimento do dever, do amor? Ou tem ela conduzido a nós mesmos, como a muitas outras consciências, no sentido da rebeldia, da ilusão, da sombra? O alcance no mundo de hoje é ainda muito maior. Portanto, a responsabilidade no uso da linguagem, da fala, ainda maior. Então a gente precisa aprender, à luz do Evangelho, à luz dessa consciência que o Espiritismo nos traz, a disciplinar melhor a nossa fala. Por isso dirá Tiago também, nessa mesma carta, neste mesmo capítulo, que aquele que já consegue refrear ou disciplinar a sua língua é já alguém que tem grandes ganhos em termos de espiritualidade, de autodomínio, porque já aprendeu a discernir acerca da importância e do alcance dessa faculdade. É por isso também que Emmanuel, ao comentar esse versículo, essa fala de Tiago, no livro Pão Nosso, capítulo 170, um capítulo intitulado A Língua, ele vai dizer assim: o início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre
no mau uso da língua. Olha que força isso! De quase todas as hecatombes, poderíamos pensar quantas tragédias familiares não começam no mau uso da língua, em palavras mal colocadas, em calúnias, em inverdades semeadas, que acabam por, mais adiante no tempo, na medida em que aquilo vai sendo cultivado, gerar frutos tão amargos, tanto para aquele que lançou essas sementes, como para aqueles que as receberam. Quantas tragédias, quantos crimes não nascem daí? Quantas problemáticas em termos de civilizações inteiras, de nações inteiras, não nascem a partir do mau uso da língua por seus condutores, aqueles que deveriam orientar esses corações sob a sua tutela na direção do bem, da liberdade, e que, como falsos profetas, acabam por ludibriar muitas e muitas consciências, conduzindo-as à guerra, conduzindo-as à rebeldia, à indisciplina, às paixões de um modo geral. Quantas hecatombes, portanto, não nascem do mau uso desse pequenino membro, a nossa língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. Então, essencialmente, como todas as faculdades que recebemos de Deus, ela é convidada a criar, a edificar na luz e no bem. Ela tem esses sagrados potenciais, mas todos nós, tendo o arbítrio como apanágio aí da razão, da humanidade em que já estamos, acabamos por orientá-la muitas vezes, não no seu sentido previsto e planejado por Deus, mas num sentido completamente contrário, gerando sombras e aflição para nós e para a criação divina como um todo. Por isso, segue Emmanuel, a língua detém a centelha divina do Verbo. Veja, centelha divina do Verbo. Mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isto mesmo vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos à míngua de humildade e de amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Então veja, muitos dos crimes, das tragédias, das hecatombes sociais nascem da conversação de sentimentos inferiores, dando-nos a entender que a melhor maneira de disciplinar, portanto, o uso da linguagem é também a transformação dos sentimentos. Lembrando a fala de Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Trabalhando então os sentimentos, buscando vivenciar o amor, buscando nos abrir ao exercício do bem, vamos aos poucos purificando esse celeiro de onde partem as sementes através das palavras. Vamos melhorando aquilo que semeamos na vida, porque os nossos pensamentos são agora mais luminosos e as palavras que os revestem terão também essa característica, né? Então estaremos lançando no solo da vida algo de efetivamente proveitoso. É preciso que atentemos para isso, para o uso dessa linguagem em tempos modernos, como temos aplicado cada uma de nossas palavras. Tornando-nos conscientes disso, estaremos cada vez mais aptos a discernir. Isso não convém expor, isso convém sim expor. Vamos cada vez mais tomando consciência daquilo que muitos sábios nos falaram lá atrás, que as nossas palavras devem ser mais dignas do que o nosso silêncio. E quando assim não for, não vale sair do silêncio. É preferível mantermos-nos silenciados. Por isso que quanto mais sábio o indivíduo se torna, menos ele fala, mais pontualmente ele fala e com mais proveito ele fala, porque as suas palavras serão sempre mais dignas, mais luminosas do que o silêncio, que também, não nos equivoquemos, fala. O silêncio fala e muitas vezes fala de maneira mais proveitosa do que as nossas palavras, quando estas ainda não são iluminadas. Por isso, Emmanuel conclui esse capítulo dizendo:
O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Eis para nós o padrão, o referencial, o Cristo. Como Jesus utilizou as suas palavras, a sua língua. Não o vemos nunca utilizando-se dela para recriminar, para deprimir, para rebaixar, para humilhar. Vemos sempre Jesus erguendo as consciências e os corações para a luz, para o bem, para o amor, para a verdade. Ele é, portanto, para nós o eterno referencial de como usar esse pequenino membro de infinita potencialidade na semeadura do bem. Perguntemos-nos a nós mesmos, ao final de cada dia, como utilizamos esse potencial. E então teremos uma medida do quão nós realmente já temos entendido a proposta da disciplina que gera liberdade e luz com Jesus. Muita luz e muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe sempre.